Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Mais uma edição, meu amigo, minha amiga do Plantão Policial aqui no SBT Amapá, canal 13.1, sempre vindo trazer para você notícias, informações, entrevistas imperdíveis, como essa que você vai ver agora, aqui na tela do SBT Amapá, para você. Estamos aqui no Ministério Público em Santana, mais precisamente no gabinete desse grande promotor. Eu digo grande, tamanho da competência do Davi, que nos recebe mais uma vez, para a gente falar, né, de assuntos pertinentes na nossa legislação, Tribunal de Júri, ele que faz audiências e tudo mais, mudanças, né, que aconteceram recentemente nas legislações, inclusive no aumento de penas para alguns casos. Davi, começar agradecendo, sempre um prazer enorme, a gente sempre aprende muito nessas entrevistas com o senhor. Muito obrigado por nos receber, tirar um tempinho, a agenda aí sempre assoberbada, mas sempre um tempinho para trazer a informação, a sua experiência para o nosso público aqui no Amapá. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Frota. Eu que agradeço, é sempre um prazer te receber aqui. O senhor que tem a grata função de informar a população do Amapá e muito bem o faz durante tanto tempo, né? Então, para mim é um grande prazer. Muito bom. Então, Davi, eu vou começar com um assunto muito recente, muito pertinente, onde quanto mais se discute, mais se esclarece,
que foram essa promulgação dos aumentos de penas. E a gente teve isso agora, né, no ano eleitoral, que muitos julgam como uma lei eleitoreira, outras como chegando a tempo de poder se ter uma justiça mais justa, né? O que dizer, o senhor muito atualizado, muito inteligente, usa também disso, o que dizer desses aumentos de penas, doutor? Pois é, Frota, eu entendo assim que, eu não entendo, eu discordo desse entendimento de ser uma lei eleitoreira, né? Eu entendo que é uma lei que trouxe anseios que a própria sociedade já cobrava há muito tempo, né? Sim. É importante que todos saibam que o Congresso Nacional ele está ali justamente para atender aos anseios da população. Essa lei, acredito que esteja se referindo à Lei 15.397 de 2026, que é uma lei que trouxe aumento de pena para determinados crimes patrimoniais. Dentre eles aqui o furto simples, o roubo, a receptação, latrocínio, furto de fios e cabos e a receptação de celulares. Sempre que há uma mudança na lei ou a criação de um novo tipo penal, é justamente porque a sociedade está passando uma dificuldade que o legislador entendeu por bem atender esse problema. Sempre há um gatilho, uma motivação, né, para poder se aperfeiçoar, melhorar. Há exemplo, Frota, do próprio crime de receptação. Também, né? Nós tínhamos anteriormente, eu tenho anotado aqui para que eu não me perca, sim, fica à vontade. Crime de receptação, ele tinha uma pena de 1 a 4 anos e passou a pena de 2 a 6 anos. Por quê? O Ministério Público recentemente até teve uma campanha de alerta à população da questão do crime de receptação. Só existe o lucro no crime patrimonial porque tem alguém recebendo esses objetos oriundos do crime patrimonial. Por isso que o legislador entendeu que a pena estava insuficiente do crime de receptação, as pessoas não estavam obedecendo ao comando legal, pegando celulares, pegando bens que foram subtraídos de pessoas de bem, e entendeu por bem aumentar a represália para que talvez as pessoas que estejam fazendo isso tomem consciência e não mais o façam. E quando o senhor chama atenção para o receptador, doutor Davi, muitas das vezes ele é o provocador do roubo, do furto, porque às vezes faz a encomenda. Exatamente. Né? E deixava o Ministério Público numa situação muito complicada, né? Eu entendo que o crime de receptação é um crime gravíssimo. Inclusive, nós atuamos muito incisivamente no crime de receptação, porque entendemos que ele fomenta os crimes patrimoniais, inclusive oriundos das práticas das organizações criminosas. Elas têm lucro com os receptadores, então por isso tem que... Quando o senhor fala isso aí, de o Ministério Público, o senhor como promotor, sempre vai com mais incisivo nessa situação do receptador, com essa atualização, então ficou mais fácil poder se trabalhar, se condenar, se tirar ali de circulação aquele fomentador desses crimes patrimoniais? De certa forma, sim. A exemplo do crime de receptação, Frota, o aumento de pena para esse crime, principalmente a pena mínima, ela retira do receptador determinados benefícios penais que ele teria com a pena anterior. A exemplo do sursi processual. Sursi processual cabe na aplicação de crimes com pena mínima de até 1 ano. Como o crime de receptação tinha a pena mínima de 1 ano, a pessoa poderia ter o processo dele suspenso, ele cumpriria algumas condições durante um prazo e o processo seria arquivado sem nenhuma pena estabelecida para ele. Com o aumento da pena mínima, ele já não tem mais esse benefício. Já fica mais fácil de uma condenação mais prolongada, o pagamento realmente daquela... Doutor, quando o senhor fala nessa situação de pagamento da pena, né, quando acontece lá de uma sentença mais gravosa e tudo mais, como é que o senhor vê toda essa situação? Porque o que a gente traz da sociedade é exatamente nessa falta da credibilidade por não se pagar a pena. Porque a gente sabe que um dia de cadeia já é severo. Você precisa passar um dia numa cela para você já acordar com outros pensamentos. Aí você pega às vezes 1 ano, 2, 3, né? Mas aí não há esse cumprimento. Como é que o senhor promotor, que muitas vezes faz essa denúncia, imbuído de deixar ali com que o indivíduo pague, né, por aquilo e não acontece?
Essa é uma grande preocupação e crítica de todos os operadores do direito que militam em favor da sociedade. É bom que se deixe bem claro. Verdade. Porque existem operadores de direito que não militam em favor da sociedade, assim, do outro lado. Então, assim, que fique bem claro. O aumento de pena em si desses crimes, Frota, eu entendo que ele é importante num primeiro passo, mas ele sozinho ele não resolve o problema. Principalmente se nós tivermos uma execução penal no Brasil fraca. Nós temos várias formas de progressão de regime. Hoje nós temos regime semiaberto, humanizado, que é mais brando do que o próprio regime aberto. Então o senhor diz com isso que a execução penal não tem acompanhado essas atualizações da legislação da pena, do aumento de pena e tudo mais? Na minha humilde visão, Frota, a execução penal tal qual ela se descreve no Brasil hoje, ela não tem a efetividade que deveria ter. E a bandidagem, os criminosos, eles só entendem que não devem praticar o crime se eles percebem que a responsabilidade deles vai vir. Com a execução penal do jeito que está, dificilmente eles vão ter essa percepção. Se em crimes gravosos, por exemplo, o mais grave do Código Penal, que é o crime de homicídio, nós não percebemos uma situação em que o agente que praticou um crime mais grave do Código Penal, sentindo a responsabilidade nas costas, que dirá dos crimes patrimoniais. Aí sem falar naquela sensação de impunidade, né? Vai preso hoje, vai solto amanhã, muito rápido. Principalmente para as famílias das vítimas, né? Ou da vítima patrimonial. Como que alguém, Frota, coloca uma arma de fogo na sua cabeça, subtrai o seu celular, te xinga dos piores nomes, te humilha e às vezes no mesmo dia vai estar na rua, né? Às vezes vai ser solto em uma audiência de custódia e se for condenado, daqui a pouco, com pouquíssimo cumprimento de pena, ele vai ser solto. Agora, doutor Davi, o senhor é um homem de júri, um grande promotor, um grande tribuno também, né? E falou exatamente agora uma situação de audiência de custódia, onde a gente sabe, aprendeu desde o lançamento, que é apenas a verificação, né, da prisão, se ela foi correta ou não. Mas às vezes a gente também, mesmo leigo, tem um julgamento ali, né, muito pessoal no que diz respeito, mas o cara estava lá, foi pego com uma droga, estava cometendo um ilícito e tudo mais, e foi liberado. Aí como é que o senhor vê isso? A audiência de custódia também tem falhado em alguns momentos? Eu vejo com muita crítica, né, a audiência de custódia. Eu entendo que antes de existir a audiência... O senhor participa também de audiência de custódia? Participo em todos os plantões que eu faço. E busco ser também rigoroso nas audiências de custódia. Canetinha pesada. Evidentemente que tem casos que não são de prisão imediata, de prisão preventiva, que nós manifestamos nesse sentido, mas entendo, Frota, que a maioria dos casos é sim de prisão preventiva, principalmente nos crimes que passam pela custódia. A exemplo do tráfico de drogas, muitas vezes a pessoa ela pode até ser primário, ter bons antecedentes, mas é pego com várias quantidades de droga que remetem ali até uma situação de vínculo a alguma organização criminosa. Ora, até o Fernandinho Beiramar um dia já foi primário na vida dele, Frota. Então, se a pessoa tem indícios, inclusive, de envolvimento com organização criminosa, obviamente eu sempre peço a prisão. E a audiência de custódia eu costumo falar, Frota, e não é invenção minha, evidentemente, eu não tenho essa criatividade, mas eu adoto o entendimento que parece um serviço de atendimento ao criminoso, né? Ele vai lá para reclamar ao juiz que foi maltratado pela polícia, né, coitado? Você acredita que eu já vi preso ali, chegando no Celso do Pacoval, em Macapá, né, que se machucou dentro da viatura quando estava sendo conduzido, só para ter um benefício na audiência de custódia? Existe, né? Evidentemente que casos isolados, eu falo isolados mesmo, existe talvez um excesso policial ali, mas a maioria massacrante dos casos, os policiais eles atuam e atuam de maneira correta. Verdade. E nós temos que sempre enaltecer o trabalho da polícia. Muito bem, doutor Davi. Doutor Davi, né, em toda essa situação dessas alterações de lei, aumentos de pena e tudo mais, o senhor que geralmente é o dono, né, da denúncia, o dono do processo, promove, como é que ficou hoje
Como é que está hoje, com todas essas alterações, para o Ministério Público nas suas pronúncias, nas suas denúncias de... As denúncias, elas não mudaram, né, em si. O que a lei estabeleceu foi uma pena maior que vai ser avaliada pelo juiz ali no momento da dosimetria da pena. Sim. Né? Para a denúncia em si, não, a não ser nos casos dos benefícios penais que em alguns crimes eles perderam. Mas não há uma preocupação por conta do Ministério Público, do senhor promotor, e em uma denúncia já citar, lembrar ali que aquela pena foi aumentada e tudo? A denúncia não é o local mais adequado para se falar, né, da nova legislação e tudo. Talvez nos debates ali na instrução criminal seja o momento mais adequado para falar isso e até elucidar junto ao magistrado dessas mudanças, dos aumentos de pena. Entendi. Falando em tribunal de júri, o senhor como grande tribuno, o senhor teve recentemente um caso aqui que chamou a atenção da sociedade, onde foram 5 réus, se eu não me engano. 5 réus. Conta essa história pra gente, promotor. Foi muito pitoresco, muito foi interessante. Um caso que me marcou recentemente aqui, Frota. Falo dele com muito carinho, a família da vítima enlutada, né, da Vitória Camille. Era uma menina de 15 anos de idade, uma jovem menina cheia de sonhos, cheia de esperanças, uma linda menina, que foi simplesmente massacrada por 5 criminosos, até onde se sabe, né? Foi um caso que me marcou justamente pela tenridade da vítima e pelo envolvimento emocional também da família da vítima, que, claro, ficou arrasada, a vida dessas pessoas acabou em decorrência da ganância, em decorrência da inconsequência dessas pessoas que foram envolvidas. O caso em si aconteceu já faz um tempo. Era um casal que tinha recebido essa menina em casa, né, para que ela morasse com eles, ajudasse nos afazeres da casa. E o marido, ele teve a ingrata satisfação de encontrar a esposa no momento de adultério e nesse momento ele teria desferido algumas facadas no amante da esposa, né? A criança, a adolescente, ela presenciou essa situação e para que ele não fosse condenado no crime, no processo que ele respondeu por tentativa de homicídio desse amante, eles resolveram por bem, o casal juntos, contratar mais 3 pessoas para executar uma queima de arquivo. Uma queima de arquivo, exatamente. E assim eles fizeram, inclusive contaram com a ajuda de uma cadeirante, né? Isso me marcou muito, porque num júri tudo vale de argumentação. Verdade. E a defesa, ela muito competentemente, aqui eu ressalto o trabalho que foi feito, inclusive, pela Defensoria Pública por um defensor muito experiente, e que evocou até mesmo a clemência em relação a essa cadeirante, mas que o conselho de sentença foi muito lúcido, muito justo e entendeu que mesmo numa situação de vulnerabilidade de cadeirante, ela participou desse crime horrendo e assim entendeu o conselho de sentença que ela deveria ser condenada. Muita dificuldade em provar? Era um processo muito extenso, né? Mas que não era... 5 réus sempre traz um volume maior até de testemunhas e tudo mais. Era um processo que tinha as provas, que nós tivemos que trabalhar bem para que os jurados entendessem claramente as provas, e que eu acho que a maior dificuldade dele foi a resistência do plenário em si, que ele ficou por mais ou menos 15 horas se desenvolvendo aqui no Fórum de Santana. Bem demorado, então. Bem demorado. E a pena igualitária para os 5 réus, não, doutor? Foram diferentes, né? Os mandantes receberam uma pena equivalente, já os executores uma pena um pouco diferente. Todos condenados? Todos condenados, os 5 condenados. E assim, cabe aqui um elogio mais uma vez à sociedade Santana, representada pelo Conselho de Sentença, que entendeu o caso e tem entendido os casos que são levados à justiça. Tem chamado muita atenção na situação de julgamentos sérios e grandiosos, que
chamam a atenção da sociedade aqui em Santana, por ela estar muito presente e participar mais. Parece que é perceptível isso. É uma impressão minha, doutor, ou é verdade, né? É verdade, Frota. Eu só tenho a agradecer mesmo à população de Santana. Eu acho que é uma população, é uma sociedade aqui em Santana que vem percebendo o aumento da criminalidade e com isso a ânsia, o anseio de justiça, ele está entranhado em cada cidadão santanense que quando é chamado para fazer a justiça, eles fazem muito De certa forma, ele traz uma responsabilidade maior para a promotoria. Com certeza. Né? A cobrança ali... Se a população entende essa situação, nós não podemos aqui no Ministério Público envergar. A gente tem que atender esses anseios e ir para cima da criminalidade. Verdade. Doutor, falando da promotoria, falando do trabalho que o senhor faz aqui no Ministério Público, e faz muito bem, hoje o senhor tem a estrutura e o apoio necessário de PGJ, de todo o Ministério para fazer bem o seu trabalho? Tem, Frota. Eu não tenho do que reclamar, gostaria de agradecer e sempre agradeço a administração superior do Ministério Público do Amapá. Desde a época do interior, que eu passei 5 anos em Oiapoque. Sim. Desde Oiapoque até Santana, eu sempre tive uma estrutura muito boa para trabalhar. O apoio logístico da instituição e material também. Isso eu nunca pude reclamar e eu sou eternamente grato ao Ministério Público do Amapá. Como é que está o tempo-resposta para os processos hoje, principalmente contra a pessoa, o crime contra a pessoa, doutor? O procedimento dos crimes dolosos contra a vida, que vão à júri, eles são um pouco mais demorados, né? Até mesmo porque são processos mais melindrosos, que contam com alegações de nulidades, enfim, que acabam muitas vezes levando até os tribunais superiores. Então, a resposta a esses crimes ela é um pouco mais demorada. Eu não saberia te falar ao certo exatamente quanto tempo está demorando, mas eu acredito que ali em torno de 3, 4 anos. Ou até menos, às vezes. Mas assim mesmo a gente percebe ser uma justiça mais célere do que aí fora a gente vê. Com certeza. Pelo volume. A justiça do Amapá é uma justiça muito célere, muito rápida, né? Eu percebo isso conversando com os colegas dos outros estados. Eu vejo que os nossos processos eles são julgados com muita celeridade em comparação com os dos outros estados. Essa condição de o promotor ter um compromisso maior com a sociedade, nesses casos aí que chamam a atenção de violência, isso compromete muito, doutor? Como é que o senhor se comporta quando está ali, cai no seu colo um caso que o senhor tem que pronunciar, tem que acompanhar, tem que trazer a júri, ou então uma condenação ali bem justa para demonstrar, de certa forma, para a sociedade que a justiça está sendo feita? A gente se comporta sempre com muita responsabilidade, né? Entendendo que a população ela merece o respeito. As vítimas, principalmente, elas merecem o nosso respeito, atenção e cuidado. Por muito tempo, o processo penal ele se preocupou muito mais com o criminoso do que com a própria vítima. Nós estamos num movimento de guinada dessa situação. A vítima. Você acha que está mudando? Eu acredito que sim, Frota, principalmente nos crimes dolosos contra a vida, né? Nós temos um desenvolvimento do CAVIMP hoje, que é no Ministério Público, que é o núcleo de apoio às vítimas, que está muito bem funcionado bem, coordenado pela doutora Fábia Regina. Grande promotora, um abraço para ela. E nós gostaríamos também de estabelecer, aliás, nós estamos estabelecendo o apoio das vítimas aqui no Ministério Público, aqui na Promotoria de Santana também, principalmente as vítimas indiretas dos crimes dolosos contra a vida. Nós acolhemos, nós mantemos contato com elas, as que são possíveis, né? Porque muitas vítimas também, elas são oriundas do crime organizado e essas, o contato, evidentemente, ele fica prejudicado. Mas as vítimas realmente que não têm vinculação nenhuma com o crime, a gente
procura acolher da melhor forma. O senhor percebeu no decorrer desse tempo que já está aqui, né, em Santana, vindo lá do Oiapoque, em que a população mantém essa credibilidade com o Ministério Público a ponto de denunciar, de vir procurar esse apoio, essa situação toda ali? Eu acredito que sim, Frota. Eu acredito que a população, até mesmo os que têm acompanhado mais de perto o trabalho do Ministério Público, principalmente as questões criminais, eu falo por nós aqui, sim, né? Eu acredito que as pessoas têm a confiança e aqueles que acompanham de perto têm mais ainda confiança no trabalho aqui desenvolvido. Aqui em Santana, né, a gente tem aquela dificuldade por se tratar de uma cidade metropolitana muito próxima à capital, onde o combate ao crime aqui se torna mais difícil até pelas entradas que nós temos aqui em Santana, que é o caso do Porto, né, onde muitas das vezes a polícia opera e começa a saturar. Eles geralmente migram muito rápido aqui ou para Mazagão ou para Macapá e cria aquela dificuldade. O Ministério Público tem se preocupado em poder fiscalizar também o trabalho dessa polícia no que diz respeito a essa saturação junto aos marginais que agem aqui no município? Aí o senhor está dizendo mais em relação à fiscalização do controle externo da atividade policial? Assim, nós temos o controle externo. Porque vocês são fiscalizadores, sim, né? Com certeza. E evidentemente que o controle externo ele é rigoroso, né? Nós temos que expedir inclusive relatórios periódicos para o Conselho Nacional do Ministério Público em relação a isso, só que nós temos a grata satisfação de não perceber de verificar que a Polícia Militar e Civil do estado do Amapá, considerando aqui Santana também, sim, ela faz muito bem feito o trabalho. Isso é verdade. Então a gente sempre atua em cooperação com a polícia. Evidentemente, se nós encontrarmos um caso desviado, nós vamos atuar para que essa pessoa seja responsabilizada, porque ela não merece estar onde está. Doutor Davi, para a gente finalizar, né, alguma dificuldade hoje aqui em Santana para se trabalhar como promotor aqui do estado? Não, eu tenho muito carinho pela cidade de Santana. Eu vi respeito ao TJ também, uma boa. O senhor circula muito bem. Eu tenho uma ótima relação com todas as instituições aqui. Nós temos embates muito grandes com a Defensoria Pública. Que é normal? Que é normal. E eventualmente com alguns advogados, mas isso é normal, faz parte da dialética jurídica. Claro. Né? Então, mas assim, sempre, na minha visão, no campo jurídico, nada pessoal. Né? Mais fácil trabalhar em Santana do que Oiapoque? Olha, que pergunta difícil, né? Eu amo Oiapoque, eu sou cidadão. Quem passa no Oiapoque sempre gosta, deixa saudade, né? Eu sou cidadão oiapoquense, pronto. Eu recebi o título lá muito honrosamente pela Câmara. Que legal. Do município. Reconhecimento de um bom trabalho, então, do legado que deixou lá. Acredito que sim, e assim, eu tenho muito carinho por lá, mas esse mesmo carinho eu transportei também para Santana, então eu sou muito feliz aqui também. Os casos, as causas muito parecidas, doutor? Um pouco diferentes, né? Uma cidade fronteiriça, né? Fronteiriça, só que lá tem a questão do tráfico internacional. Sim. O Oiapoque é um estado dentro de uma cidade, né? Porque lá tem todas as instituições, inclusive o Exército Brasileiro está lá presente. Bem lembrado. Então tem umas características bem próprias lá de Oiapoque, né? Mas assim, os desafios são tão grandes quanto os de Santana, com certeza. Meu Davi, prazer enorme estar aqui com o senhor, bater esse papo, trazer essas informações, essa notícia, né, deste grande promotor. Doutor Davi, o senhor quer falar mais alguma coisa, doutor? Só agradecer mesmo, Frota, falar que o Ministério Público está à disposição não só do senhor, mas de toda a população do Amapá, inclusive de Santana, né? O Ministério Público está preparado para recebê-los, para o que os senhores quiserem, e contem com o Ministério Público, principalmente para o combate à criminalidade e redução, se Deus quiser, dessa margem de crimes aí que está absurda, né? Não só no nosso estado aqui do Amapá, mas no Brasil todo. Verdade. Conversamos então com esse grande promotor, uma referência, né, já do nosso Ministério Público do Amapá, doutor Davi, um grande tribuno, né, que tem feito uma gestão realmente na sua promotoria, né, com muita competência. Doutor Davi, promotor aqui do nosso Ministério Público do Amapá.
Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Mais uma vez aqui com esse grande advogado, como digo sempre, o grande advogado no tamanho e na competência do Dr. Marcos André, que nos recebe aqui no gabinete dele, para a gente tratar de mais um tema, né, de grande relevância, para a gente que às vezes é muito leigo, né, do conhecimento do direito, e é bom, interessante a gente ter informação, saber diferenciar, saber o que é que a gente muitas das vezes, né, se dá de frente no dia a dia. Do Marcos André, que é consultor do nosso programa aqui na TV, no SBT e também no nosso programa na Rádio na Equatorial, né, sempre muito solícito em poder trazer essa aula com muita didática, muita dinâmica, até mesmo por ser também um professor acadêmico. Então, André, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, nos receber e poder hoje, né, poder trazer essa explicação, né, de mais um tema muito interessante, que é sobre, né, o crime hediondo. Boa tarde, bem-vindo ao programa, doutor. Boa tarde, João Frota. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Plantão Policial. É sempre um grande prazer voltar a essa casa, a essa audiência qualificada e hoje com um tema de grande relevância para a sociedade, João. Pois é, o crime hediondo, né, geralmente a gente tem, na nossa impressão pessoal, que é aquele crime bárbaro, né, diferenciado. Né? E o senhor fala que ela tem uma lei que rege, que determina, que fala o que é o crime hediondo. Gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores. Exatamente, João Frota. Muitos de nós achamos que crime hediondo são aqueles crimes mais graves, aquele crime de motivo fútil, motivo torpe, aqueles crimes que geram maior repulsa à sociedade. E não deixa de ser, tá, João?
De fato, os crimes hediondos são aqueles crimes que são mais graves. Contudo, não é aquele crime que nós achamos mais graves, e sim aquele crime que a lei diz que é mais grave. Nós temos a Lei 8.072 de 1990, dos anos 90, essa lei, que ela traz um rol do artigo 1º, que é um rol taxativo dos crimes hediondos. Ou seja, só é hediondo no Brasil aqueles crimes que estão elencados nesse rol. É como se fosse uma lista VIP dos crimes. Se tiver na lista VIP, você entra no camarote. Se tiver fora da lista VIP, você fica nos crimes comuns, no povão, né? Então, só vai ser crime hediondo no Brasil aquilo que tiver nesse rol. Ainda que a sociedade tenha a intenção de que algo se inclua nesse rol, se não houver uma mudança legislativa para que essa conduta seja incluída ali, essa conduta nunca será hedionda. Um crime que a gente sempre chama atenção é o crime de corrupção, que não é um crime hediondo no Brasil. Eu até brinco dizendo que é porque, em regra, os corruptos são aqueles que elaboram a lei, né? Não são todos, a gente não pode generalizar, mas o legislador é aquele que elabora a lei e este seria o sujeito ativo de um crime de corrupção. Agora, por que a preocupação de criar esse rol de crimes hediondos, diferenciando de outros crimes que muitas das vezes confunde, né? João, justamente em razão do grau de gravidade desse crime. Todo crime é grave. Se é crime, é porque é grave. Sim. Ocorre que tem crimes que, por sua natureza, eles se tornam ainda mais graves. Exemplo, os crimes de natureza sexual. Todos eles, se for estupro, eles estão elencados no rol de crimes hediondos, em razão do grau de gravidade. É você atingir a dignidade sexual de uma pessoa, daquela pessoa poder discernir com quem que ela quer manter relação sexual. Então, por conta disso, esse crime vai ter um tratamento diferenciado. Além daqueles crimes elencados no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, nós temos os crimes equiparados a hediondos. O próprio nome já diz, eles são equiparados, ou seja, eles não são hediondos, mas eles vão ser tratados como se hediondos fosse. Tudo que se aplica ao crime hediondo se aplica a ele, como, por exemplo, o tráfico, o terrorismo e a tortura. A gente os três T's, né? O TTT, tráfico, terrorismo e tortura. Tudo que se aplica ao crime hediondo vai se aplicar a ele porque eles são equiparados a hediondos. E esses crimes, eles são um mandamento constitucional. A nossa Constituição disse que esses crimes tinham que ser equiparados a hediondos. E uma parte da sua pergunta é muito interessante. O porquê da gente ter essa conduta diferenciada para o crime hediondo? E por que tem que estar na lei? Por que o juiz não aplica isso? Porque a gente tem até aquela frase, cada juiz uma sentença, né? Cada cabeça uma sentença. Então poderíamos ter uma insegurança jurídica. Um juiz, para uma situação idêntica à outra, poderia não aplicar a hediondez, caso não tivesse na lei taxativo que aquela conduta é hedionda, em razão de preceitos filosóficos, ideológicos ou até mesmo os políticos, né? Sendo de direita, de esquerda, poderia fazer com que ele tivesse uma decisão diferente para casos idênticos. No caso dessas leis consideradas, da lei considerada do crime hediondo, né, e o não hediondo, que às vezes, né, como acabou de falar, se confunde e tudo mais, e no que diz respeito ao seu rigor, né, a sua sentença, também há uma diferenciação? Com certeza, João Frota. Inclusive, a principal característica de um crime hediondo é a forma de cumprimento de pena. A forma do cumprimento de pena de um crime hediondo ela é muito mais dura do que a forma de cumprimento de pena de um crime não hediondo. Pode explicar? Com certeza. Há exemplo do tempo que esse cidadão vai ficar preso. Se você comete um crime hediondo com o resultado morte, você vai ficar 75% de tempo ou 70% de tempo na cadeia, né? Na prisão no regime fechado, só podendo progredir de regime após cumprir 75% a 70% da pena nesse regime mais gravoso. Não tem recurso, não tem... Depois de transitado em julgado, não tem mais recursos, você vai ter que cumprir a pena. Você pode antecipar esse cumprimento de pena com as medidas ressocializadoras, como trabalho,
a educação, né, o estudo carcerário, a cada 3 dias trabalhado, menos 1 dia de pena, Sim. a cada 3 dias estudados, também 4 horas de estudo por dia, menos 1 dia de pena, e também tem a leitura, que você pode ler também e fazer a remissão de pena. Aí você consegue antecipar isso, mas você não consegue mais recorrer depois somente do pela trânsito remissão. julgado. Somente Né? pela remissão. Então, André, Exato. no caso de um crime hediondo que ele chega ao tribunal do júri, Sim. né? Então existe todo ali o julgamento, existe ali a condenação, né? Uma sentença dada, onde essa sentença muitas das vezes leva à situação da gravidade e da qualificadora. Modifica também nessa pena? E Sim, tudo mais? sim. É importante dizer que no júri quem julga é a sociedade, mas Sim. a sociedade ela analisa o mérito ali. Se foi aquele cidadão que matou, se ele deve ser condenado ou não. A sociedade ela não tem a competência técnica para aplicar a pena. Quem é que aplica a pena? Seria o juiz-presidente do Sim, eu tribunal do digo, júri. mas eu falo na questão da qualificadora pela gravidade por ser Sim. considerado um crime hediondo. Essa qualificadora, ela será analisada pelos jurados ao responder os quesitos. O jurado primeiro responde o quesito se houve a morte de alguém. Aí se ele responder que sim, a gente sabe que alguém morreu. Depois, foi o cidadão que está respondendo ali que matou, que a gente chama de autoria? Sim, foi. O terceiro quesito é: o jurado absolve o réu? Se o jurado falar que absolve, está absolvido. Se ele falar que não absolve, já está condenado. Aí a gente vem para as privilegiadoras, causas de diminuição de pena, Sim. e para as qualificadoras. Né? Aí que vai entrar, por exemplo, o motivo torpe, o motivo fútil, a dificuldade de defesa da vítima, o que vai qualificar o crime e vai tornar esse crime de homicídio um homicídio hediondo. Porque todo homicídio qualificado é um homicídio hediondo. No caso desses crimes considerados hediondos, né? Isso na lei de 1990, não é isso? Ela veio a trazer, né, um pouco mais de consciência dos criminosos no que diz respeito ao cometimento desse crime. É perceptível isso ou não? Olha, o aumento da criminalidade no Brasil demonstra que o agravamento de penas e até mesmo de cumprimento de pena não controla a sociedade. No período que nós estamos vivendo, a gente está vendo o período eleitoral e do ano passado para cá, do final do ano passado para cá, nós tivemos várias leis agravando pena, trazendo novas condutas penais, colocando penas nunca vistas no nosso ordenamento jurídico e nós não tivemos o controle da sociedade, o que a gente chama de populismo penal ou direito penal simbólico. O legislador, infelizmente no Brasil, ele tem por hábito criar leis de forma emergente. O que isso quer dizer? Aconteceu um fato que se tornou público e notório, aí a gente cria uma lei agravando a pena para aquele fato. É um gatilho que... É um gatilho que faz a gente agravar as penas. E por vezes o agravamento de pena não controla a sociedade. O feminicídio é a maior prova disso, né? Sim, sim. Só no estado do Amapá nós tivemos um aumento dos casos de feminicídio do ano passado para esse ano, só nos primeiros meses. Depois do aumento. Nós tivemos agora uma lei recentemente que foi aprovada, agora em 2026, um mês a 2 meses. Sim. Eu até esqueço o nome, como é que fala? A violência vicária. Violência vicária. O que é a violência vicária? Só pra... A violência vicária é você matar um descendente de uma mulher em razão de querer causar dor a essa mulher. A bem da verdade, nem toda violência vicária é um vicaricídio. Nós temos a conduta agora do vicaricídio. Vicaricídio é você matar um descendente de mulher para causar dor a ela de forma dolosa com essa intenção. É o que a gente entende por vingança, doutor André? A vingança da mulher em seu descendente. Tá? Mas tem que levar à morte desse descendente para ser vicaricídio. A pena é de 20 a 40 anos, que é a mesma pena do feminicídio. Mas a gente pode ter violência vicária que não necessariamente precisa ser a morte. Às vezes ele espanca, às vezes ele, causa alguma dor à criança sabendo que ele vai atingir a esposa, né, que é o objetivo dele. Isso seria caracterizado violência vicária. O homicídio vicário, né, como o senhor acabou de falar, ele é considerado hediondo também? Sim. O vicaricídio, elencado no artigo 121b do Código Penal Brasileiro, ele está no rol taxativo dos crimes hediondos no Brasil. Isso quer dizer que aquele que cometeu o vicaricídio, ele vai passar muito mais tempo no presídio,
em razão do cumprimento de pena ser mais demorado. Ele não vai ter direito à graça, o indulto e a anistia, e também ele não vai ter direito ao livramento condicional. Explicando o que é a graça, o livramento e a... Tá. Graça. A graça é um perdão dado pelo presidente da República. A doutrina traz por questões humanitárias. Aquele cidadão que está no resto da vida dentro do sistema carcerário, ele pede a graça para o presidente da República, o presidente da República dá o perdão. Essa é a graça. Aí a gente tem o indulto. O indulto é no final da pena desse cidadão, geralmente na época de Natal, que o presidente da República dá esse perdão ou a comutação, a diminuição de pena para aqueles criminosos ali, aquelas pessoas condenadas por crime que já estão no fim do cumprimento da sua pena e que, em regra, não cometeram crimes hediondos ou crimes violentos. E a gente tem a anistia, que está muito comum agora a discussão da anistia, né, em razão do 8 de janeiro, que seria um perdão também, mas esse perdão não é mais dado pelo presidente da República, ele seria dado pelo Poder Legislativo através de uma lei. Nós temos a lei da anistia, que perdoou os fatos criminosos cometidos na época da ditadura militar. E aí foi uma lei que fez esse perdão. Essa lei tem que ser promulgada pelo presidente da República. E com relação ao livramento condicional, alguns crimes, desde que não sejam hediondos e com resultado morte, eles podem ter o livramento do apenado antes do tempo previsto em lei, para que ele seja ressocializado. Imagina que um cidadão ele fique 20 anos preso e ele seja posto em liberdade 20 anos depois do nada. Puf, vai para a sociedade, chama um táxi para você ver se você encontra um táxi. Liga através do orelhão para você ver se você vai achar um orelhão. Então esse cidadão ele tem que ser colocado em sociedade de forma vagarosa, assim como os animais são quando saem do habitat natural. Sim, sim. Né? Até para manter a sua família, até para ir em busca de trabalho. E aí, por isso, a gente tem o livramento condicional. Então, André, para a gente finalizar, uma pergunta que não quer calar, o senhor como advogado criminalista, né, a família toda, na situação de um crime hediondo, ela dificulta, de certa forma, a defesa do advogado? Sim, o grau de importância da defesa é muito mais complexo, né? Até porque tudo que um advogado vai tentar fazer em um crime hediondo é descaracterizar a hediondez, desclassificar para um crime não hediondo. Ou seja, pelo menos diminuir a pena. Porque se diminuir essa pena, se sair do crime hediondo para o crime não hediondo, o cumprimento dessa pena vai ser mais tranquilo, vai ser mais rápido. Por exemplo, no tráfico de drogas, que é um crime equiparado ao hediondo, nós temos o tráfico privilegiado, que é aquele cidadão que não se dedica à prática do tráfico de drogas, que é réu primário, bons antecedentes, geralmente a mula do tráfico ali, ele não faz parte de organização criminosa, foi pego traficando, a gente pede para que seja descaracterizado o tráfico e que seja aplicado o tráfico privilegiado, que os tribunais superiores já entenderam que não é hediondo. Isso faz com que ele possa pegar um regime semiaberto e que ele conclua a sua pena muito mais rápido. Quer falar mais alguma coisa, Tudor? Não, eu queria somente agradecer pela oportunidade, colocar as minhas redes sociais onde eu produzo conteúdo jurídico à disposição da sociedade, que é o Instagram. @MarcosAndréAdvogado. Então, Marcos André, nesse Instagram, uma curiosidade também, né? As pessoas podem marcar uma consulta, podem, né, tentar falar consigo pessoalmente através desse Instagram? Não? O Instagram foi criado para a docência, né, para divulgação de conhecimento jurídico. As dúvidas da sociedade pode mandar lá no direct e a gente pode estar tirando as dúvidas. Mas ali no Instagram, para tirar o seu número de telefone, pode, né? Pode. André, caso queira falar comigo pessoalmente, pode pedir o número de telefone. E no Instagram, né, sempre responde a todo mundo. Nem precisamente por ser muito ocupado, na mesma hora, mas responderá. Sim, a gente sempre está produzindo conteúdo jurídico e sempre que há dúvidas, a gente está respondendo à sociedade no Instagram Marcos André Advogado. Aproveita que ele gosta. Instagram Marcos André Advogados. Aí você consulta, você faz uma pergunta, você tem a resposta, você consegue falar com esse grande advogado. Conversamos então, Dr. Marcos André, advogado criminalista, professor acadêmico, sempre trazendo aí essas informações, essa aula de direito de graça para todos nós. Marcos André, advogado criminalista, professor acadêmico, aqui no Amapá.
Égua! Agora a gente volta no tempo. Começou a subir. Esse avião fez o último voo em 1994. Muita gente não tinha nem nascido. Ele está há mais de 30 anos sem voar. É a primeira vez que ele sai do hangar do governo sem ser voando. E sim, andando, rolando com os pneus na Avenida Fábio, que foi a primeira pista de pouso do Amapá. Veio em todo o trajeto, sob os olhares curiosos, e agora ele vai voar de novo. Não com os próprios motores, vai ser içado e posto ali aonde ele vai servir de visitação. E vai nos ajudar muito no nosso autoconhecimento, na autoestima, no sentimento de pertencimento, no sentimento de amapalidade que nós queremos cada vez mais cultivar. Pessoal, sextou e sextou com desenvolvimento econômico. Estou indo agora para Pedra Branca, no Amapari, para um ato muito importante. É a retomada da atividade mineral em Pedra Branca, um trabalho de quase 3 anos de muito esforço, de muita articulação do governo do estado com o senador Davi, que já está na estrada também. E lá nós vamos dar a licença de operação da atividade mineral, gerando assim imediatamente 1.000 empregos iniciais. É desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional para aquela região. Pedra Branca, Serra do Navio e Porto Grande. Um dia muito importante para aquela comunidade, passou por muita dificuldade e agora vê a esperança de ter seus empregos, suas atividades econômicas retomadas. Acompanhe aí, bora para cima. Você viajou nele? Eu viajei nele. Para onde? Eu comecei a trabalhar em 1986. Eu viajei nessa aeronave. Fui e vim para o EPOC, comecei a trabalhar pela aldeia. Fui e voltei nessa aeronave. Hoje em dia meu filho é piloto de avião. Ele comandou essa aeronave, ele pilotou essa aeronave. É muita felicidade, é muita emoção, é muita lembrança. Faz parte da minha vida. Estamos encerrando mais um programa Plantão Policial aqui no SBT Amapá, canal 13.1, prometendo voltar 13 horas aqui, trazendo a informação, a notícia, entrevistas imperdíveis, para que você fique muito bem informado. Boa tarde, Macapá. Boa tarde, Amapá. Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você! Você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo? Não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Estúdio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Estúdio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Estúdio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil, a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel
e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só R$ 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa.